Boa tarde, cara. Boa noite. Boa tarde, não, estou confundindo tudo. Boa noite, caro telespectador. 30 de junho, último dia do mês. Mais um mês que foi batido, né? Já estamos aí caminhando sério para o final do ano, sexto mês completo, né? Começando julho já. Mais uma vez, pensando em entrar na casa de vocês, agradecendo pela generosa audiência, pelo carinho que vocês têm pelo Pensando na Friburgo, pelo Modeste, procurando trazer mais uma vez um tema que eu entendo que seja do interesse da nossa região. E esse é um tema recorrente no Pensando, né? Eu sempre falo, uma vez por mês eu reservo uma data para a Câmara Municipal, fato que acontece desde o longínquo 8 de maio de 2002, quando foi ao ar a primeira edição do Pensando na Friburgo, ainda com o nome de Nova Friburgo em Debate, né? E eu faço isso por quê? Porque eu entendo que a Câmara Municipal tem tanta importância quanto a Prefeitura. Se a Câmara não vai bem, não é porque ela não é importante, é porque os vereadores não estão atuando bem. Assim, da mesma forma, é a Prefeitura. Se a Prefeitura não vai bem, é porque o prefeito não está atuando bem, né? Ou a prefeita, né? Então, eu entendo que o município é dirigido pelo Legislativo e pelo Executivo, né? No Brasil é meio esquisito, né? Porque de uns tempos para cá parece que quem está dando as cartas é o Judiciário. Não o Judiciário, é o Supremo Tribunal Federal, coisa que eu não concordo. Mas aqui em Friburgo é a Câmara Municipal e a Prefeitura que dão as cartas e por isso nós os elegemos, né? A gente sabe que a Câmara Municipal nossa tem 21 nomes, eu posso trazer no máximo 12 por ano. Mas é uma boa representatividade, eu entendo que fazendo assim a Câmara está bem representada. Aqui o vereador, a vereadora não tem aquelas amarras do regimento interno, fica mais à vontade. E a gente tem esse papo que eu acho que é bem construtivo para a cidade, né? E hoje é mais a Câmara Municipal, mais uma vez, presente no Pensando na Friburgo, recebendo a vereadora Mayra Feliz, tá bom? Daqui a pouquinho a gente começa a conversar com ela. Eu tenho que, antes, fazer uma citação e um comentário. A citação é sempre uma frase que tem a ver ou com o comentário ou com o tema do programa. Essa tem a ver com o comentário que eu vou fazer. Eu não descobri quem é o autor da frase, não, mas ele tem tudo a ver com o comentário que eu vou já fazer a vocês. O vandalismo é uma forma estúpida de expressão que demonstra a insatisfação daqueles que não são capazes de se expressar de forma inteligente. Desculpe. O vandalismo é uma forma estúpida de expressão que demonstra a insatisfação daqueles que não são capazes de se expressar de forma inteligente. Quem é capaz de se expressar de forma inteligente não vira vandalismo, não faz atos violentos, né? E explico por que eu estou dizendo isso. Eu chamo esse comentário de a estupidez muito perto de nós. Nos últimos dias, os meios de comunicação em rede nacional noticiaram 2 fatos lamentáveis que ocorreram em estádios brasileiros de futebol. O primeiro aconteceu na quarta-feira, dia 21, quando bandidos travestidos torcedores do Santos transformaram as arquibancadas da Vila Belmiro, né, a Vila Belmiro de Pelé, né, o nosso rei maior do futebol, numa verdadeira praça de horror, expondo principalmente idosos, mulheres e crianças que foram lá apenas para assistir um jogo de futebol. A gente vai ao campo de futebol para assistir apenas um jogo de futebol, pois eles cometeram verdadeiras barbaridades, estupidez pura. No dia seguinte, parece que idiotas, bandidos, travestidos, torcedores do Rio de Janeiro, resolveram fazer a mesma coisa em São Januário, tá? E em São Januário ainda foi pior, porque além de cometer atos de vandalismo dentro do estádio, transformaram as imediações, eu conheço bem que eu trabalhei ali perto, são ruas estreitas, mas transformaram aquilo numa verdadeira praça de guerra, até tiros foram dados. Eu fico me perguntando que tipo de gente que vai para um estádio fazer isso, né? Mas por que ela está muito perto de nós? Pois aqui no último sábado, dia 24, o estádio Eduardo Guilherme, o nosso estádio do friburguense, estava jogando Friburguense e Macaé. E alguns idiotas, verdadeiros bandidos, resolveram seguir os péssimos exemplos ocorridos na Vila Belmiro e São Januário. Eu vou ler aqui
uma matéria que foi veiculada no site da TV Zoom, falando sobre o jogo, né? Ainda durante a bola rolando, integrantes de uma torcida organizada da equipe de Nova Friburgo depredaram as arquibancadas e chegaram a arremessar cadeiras no gramado. Durante a confusão, algumas peças atingiram outros torcedores presentes no local. Vocês veem qual é a graça de você ir num campo de futebol para ser atingido por uma cadeira, porque um idiota, um estúpido, um bandido resolve jogar a cadeira em cima das pessoas. Eu lamento muito isso. Agora, tem sido comum acontecer isso no Brasil. Por quê? A nossa legislação é muito leniente e existe complacência que aplica essas leis. Lá fora, lá na Europa, aconteceram 2 tragédias nos anos 80, uma na Inglaterra e outra na Holanda. Lá ninguém faz mais isso, porque lá esses bandidos que vão ao estádio de futebol, eles ficam alijados dos jogos, são presos, se ferram. Aqui no Brasil, não. Eu estou falando isso hoje, semana que vem eu vou falar de novo, daqui a um mês eu vou continuar falando. A gente está vendo toda hora isso. Por que essas pessoas vão no estádio de futebol? Fiquem em casa, então. Por que vão lá? A gente vê cenas horrorosas em São Januário, pais correndo com crianças no colo. Futebol é uma festa, minha gente. Eu sou torcedor também. Tenho certeza que quem está aqui comigo também são torcedores, mas não dá para entender isso, eu não aceito. Bem, mas vamos ao programa, vamos falar de coisa boa. Vamos falar com a vereadora Mara Felício. Já tem um bom tempinho que ela não vinha aqui ao programa, deve ter bastante novidade para conversar com a gente. Agradeço a sua presença, Maiara. Obrigado por ter vindo. Tá? Boa noite, né? A gente está gravando à tarde, mas você está assistindo o inédito à noite. Boa noite, Modesto. Boa noite a você que está aí assistindo Pensando Nova Friburgo. É uma alegria poder retornar ao programa, poder conversar sobre o que a gente tem idealizado, o que a gente tem feito na Câmara de Vereadores e realmente a gente tem muita novidade. A gente marca a chegada, né? Sou a primeira vereadora negra da cidade, eleita em 200 anos de cidade, e isso traz uma responsabilidade que a gente abraçou e desdobrou essa responsabilidade em serviço e trabalho voltado para a população. Então, a gente tem 14 leis para falar, a gente tem várias audiências públicas para a gente alinhar as políticas que são necessárias no nosso município e entender o cenário, que é o mais importante para a gente legislar com mais eficácia, né? Então, tem muita coisa legal para a gente poder compartilhar com você aí nessa hora de gravação, nessa hora de programa. Você está acompanhada de... Estou acompanhada de 2 assessoras, Gisele e Márcia, porque antes de chegar aqui, a gente estava em atividade parlamentar dentro da Câmara. A gente hoje conseguiu fomentar o Fórum LGBT de 2023, né, na cidade, dentro da Câmara de Vereadores. E daqui a pouco eu vou dar um pulo na PAI para fazer fiscalização. Então, eu preciso dessa dinâmica delas perto de mim para a gente conseguir fazer as outras agendas e estar com a equipe montada para atender o povo, né? Agradeço a Gisele e a Márcia. A Gisele está com incumbência de lembrar. Na hora que você quiser falar, Gisele, lembra a gente, ajuda a gente a fazer o programa, tá? Você teve no programa. Eu lembro que a primeira vez que você esteve aqui no programa, você falou comigo que teve 2 vezes, né? Eu estou meio perdido. Não, com você foi uma vez. Foi uma vez. Então isso. Você esteve aqui, em verdade, logo depois que você foi eleita. Isso. Porque você foi aquela novidade das urnas, né? Bom. Estão falando por aí que sim. Aquelas. Não, você foi uma novidade por várias questões. Foi a mais votada, como você disse, mulher. Né? A gente ainda tem uma dificuldade de entender que a Câmara deveria ser formada. Eu sempre falo, essa Câmara vai ser bem representativa o dia que estivermos lá entre 10 e 11 mulheres e entre 10 e 11 homens. Aí está bem representativo. Hoje ela ainda está capenga. Mas mulher, mais votada, como você disse, em 200 anos de Câmara. E olha que a Câmara Municipal existe desde 1820, né? Tanto é que tem um livro lá, 200 anos, não sei se você já leu, vale a pena, né? Eu tenho. Você tem, é bom, é legal. É bom. E você também é a primeira negra que chegou lá. Então, isso foi muito bom. A gente precisa dessa diversidade na nossa Casa Legislativa. Mas você veio aqui, você estava com aquela novidade, né? Aí eu pergunto a você, passou a novidade, você chegou lá, sentou lá na cadeira, né? Eu não sei como é que foi teu sentimento, e já se passaram 2 anos e meio. Como é que essa Maiara que sentou lá no dia 1º de janeiro de 2021 e a Maiara hoje? Você já diz, o que você diz disso aí, dessas experiências? Está valendo a pena? Você está conseguindo fazer o que você imaginava?
Você se sente representativo, está fazendo a diferença? Eu acho que o que mudou desde a primeira conversa que a gente teve no programa até hoje é que hoje senta aqui uma Maiara mais amadurecida. Uma Maiara que entende toda a burocracia da coisa e que tem mais assertividade nas ações. O primeiro ano foi um ano completamente turbulento, porque a gente viveu um primeiro ano sendo o pior ano da pandemia. A gente perdeu muita gente naquele ano de 2021, então a gente precisou tocar o carro, trocar o pneu do carro com o carro andando, e tudo assim de forma muito atribulada, porque a gente viveu um desespero coletivo de não saber qual seria a perspectiva de futuro. E graças a Deus, graças às vacinas, a gente conseguiu sair da pandemia, a gente comprovou que a ciência não pode ser questionada, que a ciência está aí para garantir qualidade de vida e segurança para a nossa população, e aí assim, né, um horizonte se abriu. Mas apesar de tudo isso, 2021 foi um ano que me forjou e que a gente depositou muita energia para propor muitos projetos de lei, e que a maioria, eu acho que todos eles foram votados, né, e aprovados na Câmara. Dois projetos, na verdade, hoje, que a gente tem na Justiça, a gente está brigando contra o governo do Johnny Maicon para a gente garantir esse direito para a população, mas a gente tem diversos temas que a gente conseguiu trabalhar, de fazer a construção coletiva, que eu acho que é o mais importante que a gente pode oferecer na ocupação legislativa que a gente tem hoje. Ouvir a população, ouvir as demandas, ouvir o que a rua tem para dizer para a gente, e a gente versa sobre muitas coisas. E existia um preconceito também de, vai entrar agora e vai ser mais uma que vai ficar sentada lá e não vai fazer nada. E assim, a gente conseguiu versar sobre coisas que muita gente duvidou que a gente conseguiria. Teve também aí uma desconfiança se a gente ia ter força para sustentar essa mandata. Eu chamo de mandata porque é coisa de mulher, é coisa feita, bem feita, na verdade, né? Que tudo que mulher pega para fazer fica bem feito, e a gente está encabeçando isso e dando as nomenclaturas também. Então, eu consegui mostrar que eu não sou vereadora de um tema só. A gente consegue pensar e articular as mais variadas temáticas da nossa cidade e dar amparo e uma cadeira, né, que a gente ocupa dentro da Câmara enquanto acolhimento para essas demandas. Então a gente vai falar sobre pessoas com deficiência, a gente vai falar sobre o direito de parir, né, o direito de dar à luz, a gente vai falar sobre a segurança dos filhos de pessoas que contribuem com o nosso município sendo servidores públicos. A gente conseguiu ampliar a faixa etária, né, a idade em que essas pessoas que dependiam dos seus entes que trabalhavam na prefeitura, que trabalhavam no setor público, para 21 anos. A gente conseguiu versar sobre a população LGBTQIAP+, a gente consegue versar sobre educação, a gente consegue versar sobre saúde. A gente colocou uma lei que dá transparência na fila do SUS, hoje no nosso município, para cada pessoa que está lá esperando há muito tempo saber em que posição está, porque aí fica mais fácil da população cobrar. Eu tenho muito orgulho de carregar essa lei. A gente fala sobre as mulheres em vulnerabilidade, que precisam de atenção. Hoje nós não temos um plano estratégico de acolhimento e cuidado com as mulheres que são vítimas de violência. Então, o nosso mandato se debruça porque é um tema urgente. A gente está falando de sobrevivência, a gente está falando do direito dessas mulheres irem e vir, de trabalhar, de conseguir ter o acolhimento devido. E aí a gente versa sobre o aluguel social em cima dessa demanda, que é para tirar essas mulheres do espaço de violência, de perto do agressor, para ter a sua vida, né? A gente fala também e fiscaliza sobre quando a gente não tem mais vaga em creche e a gente tira os direitos da população trabalhadora de estar num ambiente de trabalho, girando a economia de Nova Friburgo, e por conta da falta de organização da prefeitura ou de investimento na prefeitura para garantir que essas crianças não fiquem fora da sala de aula. Deixa eu falar, quando você esteve aqui, eu entrevistei, eu tinha certeza, pela sua entrevista, que você ia ser uma vereadora atuante, que você não ia sentar lá para ser mais uma. Eu não tenho nada contra quem quiser ficar sentado lá, nós tivemos na legislatura passada mesmo lá, pessoas que sentaram lá, entraram no muro e saíram calados, mas o seu jeito não era esse, né? Então, só em você tem, digamos, um programa que eu sei que você tem orgulho. Quem tem iniciativa não fica sentado parado, né? Então, eu sabia que você ia trabalhar mesmo. Agora, você lá são 21 vereadores e vereadoras, são 21 cabeças pensando diferente, cada um tocando seu mandato diferente. E lá nós temos vereadores
que se preocupam mais, por exemplo, com as questões de bairro, né? Com as demandas de bairro, e você não me parece que segue, né? Pelo que você já me disse, você é mais preocupado com temáticas, ou seja, você não me parece ser uma vereadora tanto de rua e mais de trabalhar por temas. É isso que as pessoas... Na verdade, a nossa agenda dentro do nosso gabinete, vocês veem pela assessoria que estão me acompanhando aqui hoje, a gente faz mais um trabalho de rua do que necessariamente um trabalho de gabinete. Mas ainda assim, a gente tem que ter o compromisso de estar legislando e atento aos temas que são gerais no nosso município. Eu sou de uma comunidade, eu sou ali da entrada do Santo André, sou do Prado. E desde quando minha família, né, teve o êxodo para Nova Friburgo, que eu moro ali. Eu nunca saí daquela localidade porque eu me orgulho muito de ter me construído enquanto uma pessoa decente, uma pessoa que quer ver prosperidade para a nossa comunidade e forjada dentro do Prado. Tenho muito orgulho daquilo ali, das confecções que a gente tem ali, as confecções que eu passei, que eu trabalhei, as lojas que eu trabalhei ali. Vou mandar até um beijo, tem problema? De jeito nenhum. Ah, então tá bom. Aqui hoje a estrela é você, não sou eu, não. Vou mandar um beijo para a Cristiane, da Ana Bacana, que confiou muito aí, me ensinou muita coisa, me ensinou a vender, e ela só não sabia que eu não ia só vender as roupas que tinha na loja, né? Eu aprendi a vender as ideias, e foi um crescimento absurdo para mim. E a loja do Fabrício também, que me chamava para trabalhar no Natal, me chamava para ajudar em algumas datas comemorativas, e que desde a minha adolescência se fez presente assim e me ajudou. Enfim, muito, né? Você ter noção, a primeira vez que eu vi o Papai Noel na minha vida foi porque o dono da loja se vestiu de Papai Noel, foi na minha casa e deixou presente lá para mim. Assim, eu tinha 8 anos, se eu não me engano. Então, é uma coisa muito especial, são pessoas que fazem parte da minha história. Não tem como eu contar a minha história sem citar essas pessoas. Então, eu vou deixar aqui um beijo muito grande. Então, eu entendo assim, que a gente tem que, sim, falar sobre as nossas comunidades. E aí, vale a pena a reflexão, vale a pena a gente falar sobre isso. Que o vereador não troca a lâmpada do poste. O vereador não tapa o buraco da rua. O vereador não asfalta a rua. O vereador não arruma vaga em creche. A gente tem uma ideia disso porque muitas pessoas fizeram isso ao longo da história. Eu acho que é vereador despachante, né? Não é? Muitos vereadores, né, antigos, alguns com essa prática, de dizer que são eles que conseguem, na verdade não. Isso é obrigação da prefeitura. E o vereador tem o papel de sinalizar, de mandar um ofício, olha, recebi demanda de tal localidade, estou sabendo disso, a gente precisa do reparo, a comunidade precisa do reparo, não só a minha, como de várias localidades, e fazer a fiscalização para saber se a prefeitura está indo lá fazer a manutenção da lâmpada, está indo lá fazer a manutenção do asfalto do buraco. E assim, se tem gente prometendo para você que vai trocar, que vai tapar o buraco, vocês fiquem espertos, porque essa não é a atribuição do vereador. O vereador está ali para fiscalizar, para que esse serviço chegue até você, e muito mais, está para propor situações que beneficiem a população na ponta. Então, eu respeito muito, e aí a gente também tem que criar um paralelo, que tem vereadores que são extremamente atentos às comunidades e que fazem esse trabalho também de fiscalização e sinalização dentro das suas atribuições, e isso vai de cada parlamentar dizer se isso vai prosperar dentro do seu mandato, enfim, né? A gente acaba tendo essa procura, mas a procura acontece da cidade inteira. Porque, se eu não me engano, acho que a gente comentou isso na primeira entrevista, eu tive voto em Friburgo inteiro. O vereador não é vereador de uma localidade. A gente foi eleito para representar a cidade. Mesmo se eu não tivesse esses votos da cidade inteira, a gente, quando chega ali, nós somos 21 para pensar a Nova Friburgo inteira. É óbvio que a gente vai ter aí, né, eu moro em determinado lugar, eu estou vendo o tempo inteiro, todos os dias, determinada situação. Mas o fluxo de pessoas que passam no meu gabinete ou que entram em contato comigo pelo telefone, pelas redes sociais, é absurdo. Então, a gente acaba fazendo essa sinalização para a prefeitura, né, esses pedidos, olha, chegou aqui pedido da comunidade de Amparo, chegou pedido da comunidade de Lumiar São Pedro. Então, a gente recebe de todas as partes da cidade. E aí, para a gente poder dinamizar e dividir bem o tempo para dar atenção a todas essas localidades, a gente tem um trabalho descentralizado.
Você chegou na Câmara, nós tivemos, eu não lembro, não tenho certeza se foram 10, eu acho que foram 10 vereadores em primeiro mandato, sem experiência, 11 sem experiência. Mas a Priscila já tinha passado lá um pouquinho, né? A Priscila foi suplente, Foi né? suplente. Então, e aí ela foi vereadora, né? Eu já tinha sentido o gostinho da cadeira um pouquinho. Sim. Vocês não tinham. Agora, como é que você chegou lá, aqueles vereadores de segundo, terceiro mandato, como é que foi a relação de vocês? Eles foram receptivos? Nossa, ou sim. olharam assim, peraí, esses novatos estão chegando aí? Então, eu posso falar da vivência que eu tive, né? Eu aprendi muito, Modesto. Aprendi muito. E eu achei que aquele lance de o colega não vai dividir, não vai explicar como que funciona, não vai ser solidário ou não vai, foi uma coisa que caiu bem por terra para mim. A gente tem, sim, demarcações ideológicas que fazem com que a gente tenha divergência. Mas isso é natural, né? Tem coisa que a gente concorda, tem coisa que a gente não concorda. Eu sou completamente contra em criminalizar o companheiro vereador que tem uma ideologia diferente da minha. Diferente, porque tem coisas e coisas, né? Quando são coisas dentro da lei, que a gente vai concordar e vai... Concordar e discordar dentro da lei, né? Isso, dentro do que, né, o que versa os direitos humanos, né, o que versa a democracia, isso a gente... E eu não quero ter problema quando a discussão está nesse âmbito. Sou combativa em determinadas situações porque não tem como concordar. Em vários âmbitos, a gente teve algumas experiências assim, principalmente depois, né, dos ataques terroristas do dia 8 de janeiro desse ano. Então, tem coisas e coisas que dá para a gente concordar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o que foi passado, né, o que a gente conseguiu trabalhar nos primeiros meses e o que a gente elabora hoje é que todo mundo tem que estar em pró cidade. Eles foram receptivos com você? E também eu tenho uma blindagem muito grande na rede social, né, Modesto? Que foi o que deu uma segurada bastante em muitas situações, porque a galera que me acompanha é muito aguerrida, é muito organizada, é uma galera politizada também, teve muita gente que achou que não, mas é uma galera que quer mudança na política, que acompanha e que eu tenho por dia, em média, 600 visualizações nos stories do Instagram. Muita gente olhando tudo que a gente faz, é muita gente acompanhando, e isso para mim não é para dizer que tem muita gente fechada com a gente, não. É muita gente atenta à política de Nova Friburgo, porque eu tenho um índice eu faço um mapeamento dessas pessoas que assistem, me acompanham, tem um índice de 20% de pessoas que não me seguem. Isso aí, ao mesmo tempo, tem um lado, como tudo aquilo que nós estamos falando, um lado positivo, sinal que você tem muita gente que está acreditando no que você faz, ao mesmo tempo tem muito mais gente que se dá satisfação, né? É assim mesmo. Mas a satisfação não tem que ser um problema. A prestação de conta, ela tem que ser uma coisa natural para quem tem a boa vontade política. Mas é bom que você enxergue assim, porque tem gente que não gosta, né? Mas para a gente não há problema algum, e é por isso que a gente gosta de levantar tanto conteúdo, para prestar conta para as pessoas do que a gente está fazendo. E é engraçado, porque se eu fico 1, 2 dias sem postar nada, as pessoas vão me cobrar. Né? Já estou acostumada a ver você participativa. A gente posta tudo, a gente posta. Faço enquete. Às vezes, quando chega votação polêmica, eu já fiz isso umas 2 ou 3 vezes. Eu boto enquete lá para saber o que a população está pensando, o que a população quer, enfim. Quando a gente não tem, assim, muita discussão sobre o tema, né? Quando a gente não teve uma audiência pública, quando não teve um chamamento, uma escuta, então a gente coloca a enquete para as pessoas irem se posicionando lá. E dá muito certo, as pessoas participam. Acho importante. Afinal de contas, você gostou ou não, você é servidor, o patrão, no Brasil não se entende bem isso, né? Então, você também é patroa, né? Por exemplo, você é patroa do prefeito, você é patroa lá da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa, você aceitou ser servidora pública, mas ao mesmo tempo você também é patroa. Agora, tem um tema que eu não sei se você quer tocar, mas a vereadora Priscila Pito teve aqui mês passado, ela afirmou que ela vê na Câmara Municipal um pouco de preconceito por ela ser mulher. Na Câmara nós temos 3 mulheres. A vereadora Vanderlei, eu entrevistei várias vezes, ela nunca me disse, digamos, que tem problema lá por ser mulher. A Priscila disse para mim que tem. Você é a terceira mulher, eu não sei. Você se sente lá, você acha que é o fato de você... E você ainda tem a questão da raça.
Você alguma vez foi sentiu discriminado por ser mulher, por ser negra lá? Porque a Priscila reclamou aqui nesse programa. Com certeza, Modesto. Isso não é uma coisa nem para que deveria ser questionada. Mas aí a gente vai porque ter... eu acho isso tão horroroso. Vamos lá, vamos por parte. Porque quando a gente fala que existiu uma discriminação, existiu uma fala que não poderia, as pessoas... A gente tem um senso comum como se fosse algo escandaloso, uma coisa gigantesca, alguém bateu em uma outra pessoa. E, na verdade, as violências elas podem se dar em várias instâncias diferentes. E ser bem veladas também. E sutis, Às vezes a pessoa que profere um comentário, às vezes nem sabe que está reproduzindo algum tipo de violência ou cometendo algum tipo de violência com alguém. Então, é muito importante, e é um trabalho que eu fiz desde o momento que eu cheguei, de ser pedagógico, de explicar o porquê que aquilo me fere, do porquê que aquilo me atravessa e como me atravessa, para que a pessoa tenha sensibilidade numa próxima vez de não repetir. E aí a gente está falando de uma sociedade, a gente está falando de um meio social que foi construído para que a gente não incomode, que a gente não verbalize algo que vai deixar o outro mal ou que vai criar uma situação. E eu sou da mentalidade que a gente deveria fazer o contrário. Acho que a gente tem que discutir para que essas coisas parem de acontecer em algum momento da nossa existência. Então, também tem a questão de que, por existir esse silenciamento histórico, de fingir que essas coisas não acontecem, ou tentar não se indispor e tudo mais, algumas pessoas não conseguem nem entender o contexto que vivem, não conseguem nem perceber se aquilo faz algum de sentir menor, inferior, ou de tentar descredibilizar por alguma ação, que eu acho que é muito o que a gente experimenta em várias situações. Várias mulheres passaram por várias situações e não sabem que essas situações ou são criminosas ou são algum tipo de violência. Você passou por esse constrangimento na Câmara? Passei algumas vezes e, assim, sempre fui muito honesta de chegar para a pessoa e falar, olha, não foi legal. Mas pelo menos parou? Parou. Olha então, que interessante. Tá bom. Tem uma coisa que eu vou chamar a atenção para muita gente. Pelo menos a pessoa teve bom senso, né? Para muita gente pode parecer que é pouca coisa, mas para quem experimenta isso todo dia, repetidamente, é algo que é cansativo. Quando as pessoas vão se referir à sua cor, a sociedade brasileira foi construída, né, em cima de trabalho escravizado, né? Isso é superado, todo mundo sabe disso. E aqui a escravidão, ela acabou muito recentemente. Todo mundo sabe disso, né? Há pouquíssimos 130 anos atrás. Então, o meu bisavô, o meu avô também, porque, como a gente falou anteriormente, né, até que as leis vigorassem, até que a Lei Áurea vigorasse, demorou. A gente... Muita gente acha que ela entrou em vigor no dia 13 de maio de 1988. Não foi mesmo. Assim, não. A gente tem resquícios e estudos que comprovam que até 1945 a escravidão acaba no Brasil pelo fator da cor. Ainda existe escravidão no Brasil, mas em outros moldes, isso, né? Claro. E aí a gente acha que essas coisas não atravessam a gente, mas existe um senso comum de que o ser preto, ser negro, é uma coisa ruim. As pessoas ficam com medo de se referir a pessoas negras como pessoas negras. Elas ficam assim, porque fulano é moreno, fulano é mais escuro. Não, gente, fulano, esse tal fulano, ele é negro, ele é preto. Acho que a gente não deve ter pudor nem medo de se referir a etnia das pessoas. Você viu, por exemplo, o censo agora? As pessoas, o próprio negro, que muitas vezes ele mesmo ficava constrangido, hoje ele fala, eu sou negro e pronto. Sim, mas ficava constrangido. É uma questão de porque, por exemplo, genética só. É uma questão social, né? Mas hoje... no fundo, a cor da pele nossa é um problema genético, formação. Porque aí, Darwin olha só explica que importante. Por que as pessoas tinham receio de se referir à própria cor? Eu sei, por exemplo, nos anos 70, eu trabalhei no Rio, e lá, por exemplo, se você fosse disputar uma vaga de trabalho no escritório, a cor podia te eliminar. Sim. Então, não é porque negro, a pessoa tem vergonha de ser Aí negro. botava lá que era moreno, mas pelo menos ser entrevistado. Sim. Porque aí, no final das contas, que cai nesse lugar, mas os próprios negros
não se referem a si mesmos como negros, né? Mas qual é o contexto histórico que a gente está falando? Eu estou falando que eu vivi isso lá, eu vivi isso. Que fez com que essas pessoas tivessem esse receio. Então é importante a gente explorar, debater e dar a visibilidade necessária, porque aí o negro não se coloca nesse lugar de tentar invisibilizar. E eu também não me sinto atravessada quando a pessoa tem receio de dizer que eu sou negra. Eu sou uma mulher negra, eu tenho muito orgulho disso. Claro. Orgulho dos meus ancestrais, orgulho do trabalho que eles tiveram para construir a nossa cultura, né, como um todo, em construir a pessoa que eu sou, através dos meus pais, através dos meus avós. E isso não pode ser apagado me chamando de morena ou me chamando de escura. Eu sou uma mulher preta e eu tenho orgulho disso. E você pode encher a boca para quando se fosse referir à minha etnia, me chamar também de mulher preta. Claro. Agora a gente está na hora do... Depois nós vamos começar a falar de algo muito importante. Você vai falar do seu mandato, o que você fez e vai ajudar, a Gisele vai ajudar a gente. Mas agora vamos para um rápido intervalo. Está na hora, né, William? Vamos para um rápido intervalo. Na volta vamos falar do seu trabalho. Aí você vai explicar o que você... Você já deu um passão, mas aí você vai ser mais... explicar melhor essas coisas suas que você... Lembre-se que você já passou 70% do seu mandato. Que maravilha, né? Passa voando. 5/8, né? Mas a gente tem muita coisa para falar. A gente que é engenheiro tem mania de falar tudo assim em números, né? Né? Voltamos daqui a 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Estamos retornando hoje conversando com a vereadora Mayara Felício. Agora, Mayara, agora está na hora de você falar do seu mandato com a ajuda da Gisele, sobre os pontos que você considera que foram importantes nesses 2 anos, que está sendo importante, que você pretende, digamos, ainda atingir. Está faltando 3/8 do mandato, como você dizer, 30%. E isso passa rápido, né? Passa. Eu sempre falo, as eleições municipais, todo mundo está achando que está longe, não está tão longe, não. Daqui um pouco tão pulo. Fica à vontade agora, a Câmara é sua para você falar do seu mandato.
Perfeito. A eleição do ano que vem é amanhã, praticamente, né? Mas, antes de chegar à eleição, a gente tem que pensar no que a gente tem, que é o mandato que a gente conquistou na eleição anterior. Então, é uma coisa que a gente tem muito orgulho de ter conquistado, e esse orgulho foi transferido em trabalho, né, em resposta para a nossa população. Uma coisa que eu gosto muito de levantar, Modesto, é que eu tive um cuidado durante esses 2 anos e meio de visitar os equipamentos públicos para entender como eles funcionavam. Porque não tem como eu dizer o que precisa acontecer, eu dizer o que precisa mudar, se eu não conheço a realidade, na prática. Então, a gente fez aí uma caminhada, a gente foi muito acolhido pelos servidores, a gente conseguiu escutar as dificuldades, a falta do aparelhamento, a falta do mínimo para eles poderem desenvolver o trabalho. A gente escutou muito falar também sobre os salários, de como estão defasados, né? Hoje, Nova Friburgo ainda não paga o piso nacional da enfermagem, não paga o piso nacional do magistério, e são coisas que a gente escuta da boca do próprio profissional que investe e faz das tripas coração para poder se qualificar e devolver isso para a população, né? De devolver um atendimento de qualidade para a população. Então, a gente ouviu muito sobre isso, a gente ouviu muito sobre, como eu disse anteriormente, os equipamentos, né? De não ter o mínimo, de repente não ter a máquina que faz determinado exame, de não ter um carro para poder fazer, né, o translado de alguns objetos com rapidez, uma dificuldade de ter celeridade nos processos administrativos de aquisição de bens, de aquisição de medicamentos. Então, a gente vai ouvindo, a gente vai somando e vai tentando direcionar a nossa caneta, né, que legisla as nossas leis, para esses questionamentos, esses levantamentos. E aí, tem uma coisa fantástica que a gente também faz, e eu acho que é um momento propício para falar disso, porque a gente está no meio de um cordão de audiências públicas. Esse ano, depois disso tudo, né, que a gente fez essas caminhadas, a gente fez várias audiências públicas também ao longo desses 2 anos e meio, mas propriamente final do mês de maio até o começo do mês de julho, nós temos um cordão de temas importantíssimos para serem debatidos socialmente dentro da Câmara Municipal. O primeiro deles foi a audiência pública de segurança das meninas universitárias no caminho para o campus. Isso eu li alguma coisa ontem, né? Que eu acho que é um problema muito sério. Sim, sim. A gente está falando de mulheres que precisam percorrer longos trechos no meio da escuridão e que não têm ali o devido patrulhamento. E aí essa audiência contou com a presença da Polícia Militar. Mas me incomodou uma coisa. Me fala. Eu vi a matéria. Nós temos o comandante do 11º Batalhão, um tenente-coronel. Sim. Lá tem majores, capitão. Eu não tenho nada contra o cabo que foi lá, mas eu penso que deveria ter ido uma patente mais alta para lá. Modesto. Você acha que não? Não, porque eu fiquei quem incomodado foi, assim. Ou ele trabalha nisso mesmo? Foi responsável pelo planejamento. Não, se ele é responsável, então retiro o que eu disse. Porque eu falei, puxa vida, nada contra o cabo, que você, quem está na linha de frente é o soldado, é o cabo mesmo. Sim. Mas eu falei assim, é um assunto que tinha que estar muito perto do comandante. Agora, se é ele que faz, porque para mim a segurança, a responsabilidade está na Polícia Militar. Então eles têm que olhar isso com muita seriedade. E se o cabo é responsável por isso, ótimo. Então tá bom. Então retiro o que o Modesto disse. Não, porque ele foi assim, uma pessoa estratégica que participou do debate e que contribuiu muito para a gente. Ouviu da boca das alunas o que elas precisavam dizer. E aí a gente teve a participação tanto de representantes da Estácio, as alunas que apresentaram esse trabalho fizeram uma pesquisa com 200 entrevistadas falando sobre segurança dentro das universidades e no caminho dela. E assim, desdobraram um projeto incrível e que puxou esse debate, né, para a gente responsabilizar as partes que têm competência. Então, a gente precisava da guarda, a gente precisava dos serviços públicos, que faz a manutenção das lâmpadas, a gente precisava da assistência social, quando algo grave acontece, né, a gente precisava de representação da prefeitura. Você acredita que a prefeitura não mandou nenhum representante? Eu lamento, porque o trecho, por exemplo, que houve um assalto ali, eu conheço, que eu uso muito, eu moro no PDC. Agora eu não estou podendo passar porque está sendo construído aquele sistema de drenagem. Mas eu passo por ele sempre. Ali entre a universidade e a Sarah Brown, tem um trecho ali, as escuras, sim. A gente e ermo mesmo, né?
e gravou até no dia da audiência, quando finalizou, a gente foi lá gravar. E é um tema que é urgente, a segurança das mulheres em Nova Friburgo é urgente. E é lamentável que a prefeitura, o governo do Johnny Michael tenha ignorado esse chamado. A gente entende que precisou ser numa sexta-feira à noite, para a gente debater, mas acredito que 2 horas ali da agenda de alguém, de pelo menos um representante, seria feito... Um representante pelo menos de serviços públicos deveria ter ido, né? E aí a gente ficou sem dar a resposta da prefeitura para essas universitárias. Que foi um tema importante que a gente vai desdobrar junto ao Ministério Público, a gente vai desdobrar, porque não dá para continuar tendo essas estudantes com medo. A gente teve representação também da UERJ, participando através, né, do vice-diretor, Lucas Lima. A gente teve a participação de alguns alunos também da UERJ naquele encontro. Então, foi algo que perderam a oportunidade de ouvir da boca da população sua necessidade. Enfim, a gente teve também uma audiência pública para falar do setor da cultura, através da Lei de Fomento Paulo Gustavo, ao qual vai ser distribuído, né, em cada cantinho do Brasil orçamento para que as prefeituras façam editais e os fazedores de cultura possam acessar esse orçamento público. Só para Nova Friburgo nós vamos receber estimativa de 1,5 milhão desses editais. Então, é algo fantástico que o presidente Lula trabalhou junto ao seu ministério, né? E Margarete tem feito um trabalho exemplar junto com a sua equipe e que a gente conseguiu trazer essa representação do Ministério da Cultura para Friburgo para falar da lei e tirar a dúvida, né? Tanto dos fazedores de cultura quanto da própria Secretaria de Cultura do município. Então, a gente está muito feliz e muito contente porque a gente nunca teve um investimento tão alto, né, nesse sentido e fazendo com que quem teve aí uma dificuldade tremenda no período de pandemia, que precisou parar, a cultura precisou dar um tempo porque a gente estava vivendo sem perspectiva, mas que agora tem toda a valorização e reconhecimento, né? A autoestima voltando, o Ministério voltou enquanto Ministério, a gente tem muito orgulho de fazer porque cultura é a nossa existência enquanto uma comunidade, enquanto um país. Eu só cortando, tem uma coisa que me incomoda, eu não sei se é porque eu fui acostumado a ver Friburgo com o centro de arte, me incomoda tanto ver aquele centro de arte fechado. Foi levantado na nossa reunião também. O porquê do nosso centro de arte estar fechado. Eu não consigo compreender. E aí, assim, a gente demanda... Eu trouxe aqui a Daniele Santos para falar sobre Sim. isso e nós não tivemos resposta para dar para as pessoas. Só reclamamos. Sim. E é um problema, porque é um espaço que conseguia democratizar mais a participação, que você não precisa encher 500 lugares, você não precisa encher 1000 lugares. Você tem ali 100 lugares para fazer um espetáculo menor, você tem condições de exposição, arcar, né? fotografia, Enfim, tudo isso. Tem um giro também da arte de Nova Friburgo sendo no centro acessada. Da cidade. E aí, assim, né, a gente precisa aí de uma vontade e uma resposta mesmo bem fortalecida, um plano para a gente poder recuperar nosso centro de artes, porque a gente não aguenta mais esperar por isso. Então, desde a tragédia, são 12 desde anos. A tragédia. Exatamente. Foi levantado na nossa desculpa reunião descortar, também. porque eu aproveitar para falar outra coisa também que você me falou aqui, que eu estou pasmo. Você falou há pouco que você veio exudou para o Prado, né? Isso. Que você não nasceu em Friburgo, né? Não. E você estava conversando, meus vereadores, ela é uma das vereadoras e ela não é cidadã friburguense. Eu falei com você que ia cobrar, estou começando a cobrar aqui. Será que a gente vai ter que fazer uma campanha Mayra Feliz, cidadã friburguense? Estão de brincadeira, né? Mas vamos lá, desculpe, mas eu estou falando. Eu apoio. Apoia, tá bom. Então faz favor, obrigada. vereadores. Faça-me um favor, né? Vocês estão deixando de fora, tem nada contra homenagear a gente de fora de Friburgo, não. Vamos homenagear aqueles que são friburguenses. Eu me sinto friburguense com você. Nós viemos de fora, escolhemos essa cidade. Quem nasceu aqui ama a cidade, mas já estava aqui, nós viemos de fora. Eu já tive o privilégio de receber esse título. Agora você, pelo amor de Deus, pelo 3º ano seguido, não lembrar de você, então eu estou lembrando por você. Muito obrigada, Modesto. E no dia que alguém se sensibilizar e me conceder, se um dia, né, que tem isso também, eu vou te chamar para estar lá comigo, tá? Tá bom, porque eu achei absurdo, hein, minha gente? Eu agradeço. Desculpa que eu cortei, mas eu tinha que reclamar do centro de arte, tinha que fazer essa observação aqui. Não tem problema.
A gente tem mais audiência pública pela frente, né? Porque a Paulo Gustavo foi um sucesso. A gente teve a presidenta da Comissão de Cultura da Alerj vindo a Nova Friburgo fazer essa audiência. Essa audiência foi também uma descentralizada da Alerj em Friburgo. A deputada Verônica Lima, também do PT, uma parceiraça nossa. A gente tem conseguido várias vitórias no âmbito estadual para Nova Friburgo através do mandato dela. A gente tem que reconhecer esse tempo todo. E assim, eu me senti lisonjeada, porque foi uma reunião regional. E escolheram Nova Friburgo, a gente fez uma forcinha lá, mas ter Nova Friburgo sediando, ter os nossos profissionais que são extremamente qualificados para falar por si, foi um presente que a gente recebeu. Tudo que a gente trouxer para Nova Friburgo, me perdoe, eu não tenho nada contra, eles que lutem por ele lá, né? Mas vamos lutar aqui para a nossa terrinha. Com unhas e dentes. E tem mais uma audiência pública agora, para o final dessa semana, nessa sexta-feira, que a gente vai fazer o debate sobre a população em situação de rua. Por quê, Modesto? A gente já teve 2 audiências, uma direta, que falava sobre o tema propriamente dita, e uma outra que o tema ficava transversal, porque a gente falava sobre segurança alimentar. E aí a gente tem uma questão gigantesca, porque o debate que a gente fez, os encaminhamentos que a gente deu, a escuta que a gente deu também para dentro dos equipamentos públicos, a gente não teve desdobramento eficaz de acolhimento com a população em situação de rua. E aí a gente vai retornar essa audiência, a gente vai retornar o debate, porque a gente precisa dessa solução que é urgente. E a gente também está apresentando, dentro das nossas normativas, um projeto de lei que versa sobre as diretrizes do acolhimento e cuidado com a população de rua, para a gente avançar mais um pouco. Então, tenha nesse dia 30 de junho, mais essa audiência pública de um outro tema importantíssimo para a gente garantir o direito dessa população, entender o que está acontecendo, quais são as dificuldades hoje que a Prefeitura tem encontrado, quais são as dificuldades que os equipamentos têm encontrado, para a gente poder avançar. O jeito que está não pode permanecer e, ao mesmo tempo, a gente ter feito essa discussão no começo do nosso trabalho, no começo da nossa mandata, e até hoje a gente não ter nada palpável para apresentar. A gente não pode estar falando desse assunto direitos. Só no inverno, né? Parece que é um problema só no inverno que acontece. Não, eles estão na rua o ano todo. Isso me incomoda muito. Eu sei que a Secretaria não tem o número de abordadores necessário. Eu sei que a gente tem muitas complexidades quando a gente vai fazer o atendimento e tudo mais. Mas isso não pode virar uma desculpa para não existir o serviço. Tem que existir. Eu sei que tem uns... Eu moro mesmo onde eu tenho, porque eu conheço um, que a família mora a 200 metros, não quer vê-lo na rua, mas ele insiste em ficar na rua. Mas tem que abordar, quem sabe, existe uma forma de convencê-lo que dormir ali na rua não é a melhor situação. Eu conheço o caso que mora perto da minha casa. Mas tem que ter uma política o ano inteiro, né? Não pode ser só a política de correria de inverno quando está mais frio, né? Não, e sem contar as estruturas, né? Porque você vai hoje lá onde eles chamam de abrigo e você vê que é um lugar completamente inadequado para o acolhimento. Completamente inadequado dentro da burocracia e dentro da normativa que é pedida pelo Sistema Único de Assistência Social. Outro tema que a gente está encabeçando agora, que fecha esse cordão desses meses, é a audiência pública para a gente falar sobre a terapia ABA na rede municipal de educação. Olha que interessante. A terapia ABA é uma terapia que consegue organizar e fazer com que o ensino e desenvolvimento de crianças atípicas, crianças com deficiência do espectro autista, de conseguirem absorver todo o conteúdo que é apresentado para elas dentro das salas de aula. A gente tem umas outras terapias também, que são de outras vertentes da psicologia, ao qual a gente vai ter a escuta agora junto aos profissionais, para que a gente seja cada vez mais assertivo. Tem disso, tá? Quem às vezes se dá bem com a psicanálise, que a psicanálise funciona melhor, de repente o TCC não funciona, não fica tão eficaz, de repente o comportamental também não desenvolve bem, com determinada pessoa. Isso vai depender de cada indivíduo. Mas é muito importante porque hoje, na nossa rede de educação, dentro da educação especial, a gente tem muitas crianças que ficam dentro da sala de aula sem desenvolver, sem conseguir ter o aprendizado, que é o que a gente busca, a qualidade no aprendizado. E a gente sente que a gente precisa de novas ferramentas
para garantir esse acesso à educação. Então, é uma forma da gente discutir junto das mães, é uma forma da gente discutir junto das profissionais, tanto as profissionais que são especialistas na terapia ABA ou nas outras terapias, e quanto as profissionais da rede municipal de educação, porque a gente sabe muito bem as dificuldades que elas encontram para dar o mínimo para as crianças. Então, é algo que a gente vem versando e vai se juntar às outras leis que a gente já tem para crianças com deficiência, né, crianças atípicas, e dá aí uma resposta e dá a possibilidade da gente desenvolver cada vez melhor. Tem outra questão também que tem que ser levada em conta, é que tem que, digamos, ampliar a aceitação, né? Porque, infelizmente, eu sei que eu tenho uma pessoa que o problema enfrentado ele tem um filho autista, e o problema é a aceitação dos demais, até pais dos outros alunos. Sim. Acho um absurdo, né? Mas está estudando junto com meu filho, como se aquilo fosse se aquela pessoa tivesse uma doença infecto-contagiosa, né? Eu acho que tem que ser trabalhado esse lado também das pessoas ditas sãs, em aceitar as pessoas que têm alguma dificuldade, que aquilo não é doença infecto-contagiosa, não, é um problema que pode acontecer em qualquer família, e existe um modo de viver, e eu penso também que tem esse lado, se combater é aquela história do preconceito, né? Ah, não, aí meu filho não pode ficar perto, não. Eu não sei se você sabe disso, Sim, trata disso. É importantíssimo a gente tirar essa ideia de que porque a criança é atípica, porque a criança é autista ou ela tem a trissomia 21, é uma criança doente. A gente tem que parar com essa ideia, então, a gente tem que entender que é especificidade de cada um e respeitar isso e garantir que essa pessoa acesse seus direitos. Isso é o que a gente precisa ter em mente e fomentar. É importante também ter um trabalho pedagógico de fazer com que as pessoas entendam a inclusão que a gente trabalha na educação. Não é tirar a criança do meio social que você vai resolver o problema. Não vai, pelo contrário. Aquela criança, ela tem o direito a viver em seu meio, ela tem o direito de frequentar as escolas públicas, ela tem o direito de ter a sua terapia, de ter isso tudo vindo do mecanismo público. Isso aí é obrigação da gente que está hoje sentado na cadeira em oferecer. E o que a gente precisa fazer é que cada vez mais a população tenha conscientização, tenha consciência de acolher essas pessoas, não segregar essas pessoas. Com o quê, Modesto? O que a gente pode fazer hoje? Hoje a Câmara, dentro do orçamento da Câmara, pode produzir alguns livretos, alguns panfletos de conscientização, deixar disponível dentro dos gabinetes dos vereadores, dentro da nossa própria Comissão de Direitos Humanos da Mulher e da Pessoa com Deficiência também, garantir que esse material chegue nas escolas públicas, chegue nos equipamentos públicos, chegue até as famílias. Então, é só dando esse acesso à informação que a gente combate de verdade. Né? O que a mãe dessas crianças falou para mim, eu achei absurdo. Não, meu filho... A mãe falou que viu, a mãe falou, não fica perto não, isso aí pode pegar. Quer dizer, olha só, eu vou falar o que eu acho dessa mãe que falou isso não, né? Porque é muita, né? Mas enfim, acontece, né? É um absurdo. E a gente tem que tentar derrubar isso. E aí a gente está chamando, eu vou chamar você que está assistindo esse programa para participar de todas essas iniciativas das audiências públicas para a gente ir construindo junto. Se não puder estar presencialmente, fica gravado na TV Câmara, você pode assistir através do YouTube, né, no canal da TV Câmara de Nova Friburgo, que fica registrado lá, pode deixar seu comentário lá, pode seguir a gente nas redes sociais, deixar seus comentários também nas redes sociais, que tudo a gente vê e tudo a gente aproveita para a construção, tá? A gente tem mais uma audiência pública, mas é para meados de agosto, que a gente vai falar sobre a realidade da maternidade. E aí é um outro tema extremamente necessário e que vai ser um debate extenso, porque a gente vê várias situações acontecendo que a gente não pode ser conivente e a gente precisa entender para poder melhorar. Então, o tema da maternidade em Friburgo é complexo e a gente vai precisar da sociedade civil organizada para encabeçar isso com a gente. Deixa eu te falar, nós estamos chegando agora aos últimos 5 minutos. O tempo passa, né? O tempo voa. Antigamente tinha uma propagandazinha de um banco, né? E a poupança Bamerino, posso falar que o banco não existe mais, é uma boa, né? Mas está acabando nosso tempo. Deixa eu te falar agora, falar um pouquinho de futuro, né? Nós falamos há pouco que as eleições municipais não estão tão longe. Se você pensar que elas serão realizadas no dia 6 de outubro de 24, tem um período de campanha eleitoral que é pequeno, mas tem.
São 45 dias, né, agora. Tem o período das convenções, que são aí pelo menos umas 3 semanas. Sim. Tem o período de pré-candidatura, essa coisa toda. A gente sabe que as conversas já andam pelas ruas. Eu pergunto a você, você disse que você está se sentindo confortável no mandato. Você sonha em retornar, sonha em dar um voo mais alto? Como é que você pensa? Você quer ter seu nome nas urnas de 2024 de volta? Como é que é isso? Olha, Modesto, a experiência que a gente tem até agora é uma experiência diferente de tudo. É boa porque a gente se sente útil. Uhum. É difícil porque a gente tem que enfrentar muita coisa para conseguir aprovar um projeto, para conseguir fazer com que o chamado que vem da população seja ouvido. É desafiador, né, na verdade. E o que eu quero para o ano que vem é ser útil na minha cidade, ser útil para a minha cidade, ser útil numa política transformadora que vai fazer com que cada canto de Friburgo tenha a atenção que mereça. Que merece, né? Todo mundo aqui paga imposto, todo mundo constrói essa economia friburguense. Então, nada mais justo do que ter isso devolvido. Eu quero uma representação que não veja diferença, que consiga valorizar cada individualidade e a pluralidade do nosso município, que não se envergonhe disso. Eu quero uma liderança que consiga fazer com que o orçamento seja devidamente empenhado na qualidade de vida da população. Eu quero ver as pessoas tendo acesso rápido a exame, eu quero ver as pessoas não mofando em fila de espera, eu quero ver a população tendo acesso a medicamento, eu quero ver uma cidade diferente. E por mais que a gente ache muito bom ter festa, por mais que a gente ache muito bom ter um turismo fomentado, eu acho que a gente tem que ter isso tudo. Não sou contra, eu quero isso tudo, mas eu quero um básico, eu quero o mínimo, eu quero ter filho e poder botar na creche, sabe? Eu sonho em entrar na maternidade sem medo algum de faltar alguma coisa ou de passar por uma violência obstétrica. Eu sonho por uma cidade feita para todos, mas uma cidade feita para todos com os serviços básicos funcionando. Não dá para ter uma liderança que vai em tudo, vai em festa de boneca, mas que não resolve nada e que ignora coisas extremamente importantes. E quando tem alguém que levanta esse questionamento, essa liderança persegue. Então, eu acredito que muita gente nessa cidade sonha em ter alguém que vai botar a mão na massa e não vai fingir que se importa, que realmente esse alguém vai pode fazer ser você? Dedicação desse trabalho. Você está fugindo da minha resposta. Não, se alguém verdade, pode não. ser você? Na verdade não, Modesto, porque não tem nada definido. Mas você seria... Você, por exemplo, você quer ter seu nome nas urnas. Se a população me demandar, eu quero. Não, você sabe que você tem demanda, né? Quem tem 600 curtidas por dia, tem população querendo. Ou seja, você provavelmente você virá em 2024. Você pode dizer que não sabe ainda a que cargo. Isso é que talvez você não possa afirmar ainda. Ainda não. Vai demandar de muito debate, vai demandar, porque isso tudo que a gente levanta... Mas você não estará fora das urnas. Enquanto vontade, é porque a gente quer uma política transformadora, independente do carro que a gente for concorrer. Ou seja, mas a gente está à disposição da cidade. Então, certamente você estará na urna em 2024. O que você não diz exatamente, claro, você tem direito de... Nós teremos 3 cargos em disputa, vereador, vice-prefeito e prefeito. Então... Você está deixando claramente que estão abertas as opções. Estão, e porque realmente é essa a resposta que eu posso te dar. Porque é a resposta que eu tenho. Eu estou à disposição da cidade. Tá bom. Eu gosto que o Modesto já está aqui fazendo lobby, tá já querendo... eu cutuco mesmo. Que bom, né? Sabe por quê? A gente tem que... Eu penso o seguinte, diferente de muita gente que demoniza a política, eu acho ruim com políticos ruins, mas eu entendo que a política é a única forma adequada e que eu reconheço, né? Winston Churchill é atribuído a ele, né? Que ele dizia que a democracia é o pior regime que ele conhece, mas é o melhor entre todos que ele já tinha visto, né? Ou seja, eu acredito que a força política é que faz a diferença. O que atrapalha é que a gente às vezes tem maus políticos, mas isso é a raça humana, é assim mesmo, nós somos, né?
Em qualquer profissão é assim mesmo, temos bons e maus. Nós somos pessoas de tantos de matizes diferentes, né? E a maldade humana existe com uma bondade. É aquela história, né? A dualidade. A gente só sabe que existe o mal porque existe o bem. Senão eu nem saberia, né? Então é bom saber que você tem essa pretensão, né? Agora o cargo tem tempo ainda para pensar, né? As conjunturas é que vão dizer, né? Tá bom? A gente está chegando realmente, chegando ao minuto 59, tá? Quero agradecer a Márcia, que me atendeu muito bem no WhatsApp, a Gisele, tá? Eu acho que elas ficaram quietas, não deveriam ter falado muita bobagem, não. Elas não reclamaram, né? Não acharam ruim com a gente. Gisele não então ficou tá ali, bom, ó, vocês ficaram quietinhas. Então tá bom. William, obrigado aí, tá? Telinha para você se despedir, certamente. Daqui a pouco você está voltando aí, claro. Como você aceitou o convite tão gentilmente, eu tenho certeza que você vai aceitar voltar. É isso, volto mesmo. Quero agradecer o espaço, viu, Modesto, de poder falar, de expor o nosso trabalho, as nossas ideias. E é isso, né? Eu acredito que política tem que ser feita assim, com a gente prestando conta, falando o que a gente está vivendo. E a gente não pode ter medo de fazer política. Quando a gente vai para a chuva, não é para se molhar. Quando a gente vai para a política é para trabalhar também. Vou deixar aqui à disposição o nosso gabinete, deixar o telefone do gabinete à disposição. Você que está aí, anota esse número para o que você precisar, que a gente vá fiscalizar, que a gente vá fazer o acompanhamento. Pode mandar mensagem que a gente está à disposição. O número é 22 997 60 8479. Eu vou falar mais uma vez, 22 997 60 8479. E quem não quiser mandar mensagem por WhatsApp, quiser acompanhar nas redes sociais, é Maiara Felício, que vocês vão ver minha carinha preta por lá e vai ser fácil de me identificar, tá bom? Eu sei que eu mudei os cabelos, mas vocês vão me identificar com facilidade. Mas você está estilosa como sempre, eu tô né? me sentindo uma rainha africana, gente. Ela está estilosa, né? Eu sempre falo, a primeira vez que eu vi Maiara aqui na televisão, ela veio como modelo, né? Isso. Sempre foi Eu estilosa. modelei aqui em alguns programas. A gente tem que ser assim mesmo. manhã. Você se sente bem. É isso. Tá bom? A gente, depois desse programa, a gente se sentindo bem, é bom quando termina assim, né? De um modo geral, todos os programas que eu faço, eu me sinto bem ao final, né? Às vezes, uma hora ou outra que tem, a gente, às vezes... Mas o erro não é dos entrevistados, não. Às vezes eu que não estou bem. A gente não está bem, né? Tem dia que a gente não agrada. Mas hoje foi um bate-papo gostoso. Agradeço a vocês que estão na telinha até aqui, tá? Que o bom Deus nos proteja. E se Deus quiser, na próxima semana estaremos de volta. E grato a Maiara que posso falar. Eu liguei para o gabinete dela, fui muito bem atendido. Se você está falando que pode ligar para ela, pode mesmo. Porque o telefone que eu tenho em seu era antigo, acho que nem tem mais, né? Você trocou de número. Eu tenho um número, acho que foi o que eu falei da primeira vez com você. Aquele, pelo menos... Eu tive um número hackeado. Porque aquele, a bendita Vivo, que é a companhia que fala que não existe, né? Apesar que a companhia telefônica, quando não quer completar a ligação, sempre diz que o telefone não existe, né? Aí 5 minutos depois você fala pelo mesmo número. Pelo número. São coisas, né, da nossa tecnologia atravessada. Uma boa noite a todos vocês, fiquem com Deus, um beijo no coração de todos.